Olhe, escute e viva. Livro 3. A vitória através de Deus. Introdução. Saudações. Nesta cassete, você vai ouvir quem seguiu a Moisés para ser o líder de Israel. E também como Deus os guiou através do deserto para a terra de Canaã e como Ele os ajudou a derrotar os seus inimigos ao longo do caminho. Olhem para as figuras no livro castanho e mudem para a figura seguinte quando ouvir este som. Figura 1. Josué luta contra os malequitas. O povo de Israel ainda não tinha nenhuma terra que lhes pertencesse. Eles viajavam pelo deserto, mas Deus tinha prometido a terra de Canaã para habitarem. Deus escolheu um homem jovem chamado Josué para ser o capitão do exército israelita. Isto foi antes de Moisés, o líder dos israelitas, ter morrido. Um outro povo, os amalequitas, vieram atacar Israel. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos homens para irem lutar contra os malequitas. Amanhã estarei no topo do monte com o cajado de Deus nas minhas mãos. Enquanto Moisés segurava o cajado de Deus acima de sua cabeça, Josué e os israelitas conseguiram vencer os malequitas. Mas os braços de Moisés começaram a ficar cansados e já não os podia manter levantados. Então os malequitas começaram a vencer a batalha. Portanto, 2 homens seguraram nos braços de Moisés até ao anoitecer, e Deus ajudou Josué a derrotar os malequitas. Figura 2. Os espiões com o fruto de Canaã. Quando os israelitas se aproximaram das fronteiras de Canaã, o Senhor ordenou a Moisés para enviar homens para espiarem a terra. Moisés enviou 12 líderes, incluindo Josué e Calebe. Depois de 40 dias, os homens voltaram e deram a Moisés o seu relatório. Entramos na terra a qual nos enviaste, e é realmente uma terra onde corre leite e mel. Aqui está o seu fruto, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são muito fortes. Então Calebe fez calar os outros espias e disse: devemos ir e tomar posse da terra, porque certamente podemos fazer isso.
Mas os homens disseram: não podemos atacar esse povo. Eles são mais fortes do que nós. E espalharam um relatório negativo acerca da terra. Naquela noite, o povo chorou e queixaram-se novamente contra os líderes de Deus, Moisés e Arão, e contra Deus. Deus ficou zangado porque não confiaram nele e conduziu-os de volta ao deserto durante 40 anos. Todos os israelitas que não confiaram em Deus morreram no deserto. Figura 3. O povo de Israel atravessa o rio. Depois de Moisés ter morrido, Deus escolheu Josué para ser o líder de Israel. Depois Deus disse a Josué: Moisés, o meu servo, está morto. Então agora tu e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão para a terra que eu lhes vou dar aos israelitas. Sê forte e corajoso, porque irás guiar este povo para herdar a terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Deus prometeu estar com Josué e ordenou-lhe que obedecesse a sua palavra. Então Deus disse a Josué exatamente o que devia fazer. Os sacerdotes de Israel tinham uma caixa muito especial chamada a Arca. Continha as leis de Deus em tábuas de pedra. Deus disse-lhes para carregarem a arca pelo rio Jordão. O rio estava completamente cheio, mas assim que os pés dos sacerdotes tocaram na água, o rio parou de correr de um lado e secou do outro lado. Os sacerdotes ficaram no meio do leito do rio, enquanto o povo atravessava em terra seca para Canaã. Deus quer ensinar a mim e a si que quando Ele nos manda fazer alguma coisa, devemos obedecer-lhe e confiar que Ele nos vai ajudar a fazer a sua vontade. Figura 4. Os muros de Jericó. O povo de Israel acampou em Canaã, perto de uma cidade chamada Jericó. Aí Deus disse a Josué: olha, eu entreguei a cidade de Jericó nas tuas mãos, assim como também o seu rei e os seus soldados. Marcha em volta da cidade com os teus soldados uma vez por dia. Faz isto durante 6 dias. Põe 7 sacerdotes carregando trombetas de chifres de carneiro em frente da arca. No 7º dia, marcha em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes a tocarem
as trombetas. Quando ouvires as trombetas tocarem um som mais prolongado, o povo deve gritar com força. Então os muros da cidade caíram e o povo entrará, cada homem avançando adiante. Portanto, Josué e o povo fizeram exatamente o que Deus tinha mandado. Os muros de Jericó caíram por terra e Israel conquistou a cidade. Deus tinha dito a Israel para não tomarem nada para eles próprios. Mas um homem chamado Acã desobedeceu a Deus. Vamos falar acerca dele mais tarde. Figura 5. Israel foge de Ai. Perto de Jericó havia outra cidade inimiga chamada Ai. Josué tinha também que conquistar Ai, então enviou homens para espiarem a cidade. Os espias voltaram e disseram: nem todo o povo precisa de ir contra Ai, porque só estão lá poucos homens. Apenas tinham um exército pequeno. Portanto, Josué enviou um pequeno grupo de soldados para conquistar Ai. Mas os homens de Ai eram fortes demais para eles e derrotaram os homens de Israel. Alguns israelitas foram mortos e o resto teve que fugir para escaparem com vida. Então Josué e os anciãos de Israel caíram em aflição nos seus rostos perante a arca do Senhor. Mas Deus disse a Josué: levanta-te, o que estás a fazer aí prostrado? Israel pecou, violaram a minha aliança, o qual eu lhes tinha mandado para guardar. Tomaram algumas das coisas que iriam ser destruídas, roubaram, mentiram e as juntaram com as suas próprias possessões. É por isso que os israelitas não puderam ficar firmes em frente dos seus inimigos. O Senhor tinha dito aos israelitas que eles deviam dedicar a prata e o ouro dos espojos para ele na sua casa. Com isto, nós aprendemos que Deus castiga aqueles que lhe desobedecem. Quando desobedecemos a Deus, prejudicamos-nos a nós próprios e também podemos causar muito dano aos outros. Figura 6. O julgamento de Acã. Josué reuniu todo o povo diante de Deus. Deus mostrou a Josué que Acã era o que tinha pecado contra Deus. Josué disse a Acã: diz-me o que fizeste, não escondas de mim. E Acã disse: é verdade, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Quando eu vi no meio das coisas que Deus nos tinha proibido de levar, uma linda capa e prata
e uma barra de ouro. Peguei nisso e escondi no chão. Alguns homens encontraram estas coisas e as trouxeram a Josué. Então Acã, assim como a sua família, foram mortos e tudo quanto possuíam foi destruído, tal como Deus tinha mandado. A ira de Deus afastou-se e disse a Josué: Não tenhas medo, nem percas a coragem. Leva todo o exército contigo e vai atacar Ai. Porque já entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Portanto, Israel obedeceu e conseguiu conquistar Ai. Deus vê tudo o que fazemos. Não podemos esconder as nossas más ações a Ele. Mas se estamos verdadeiramente arrependidos dos nossos pecados e os confessamos a Deus, Ele nos perdoa e nos limpa dos nossos pecados. Figura 7. O sol e a lua ficam parados. O povo perverso dos amoritas da terra de Canaã começaram a ter medo de Israel. Então os 5 reis amoritas juntaram-se para lutar contra Israel. Mas Deus disse a Josué: Não tenhas medo deles. Já os entreguei nas tuas mãos. Nenhum deles terá a capacidade de permanecer contra ti. Então Josué e o seu exército foram lutar contra aquelas tribos e todos fugiram dos israelitas. Deus também enviou uma grande chuva de granizo sobre os inimigos e muitos foram mortos. A batalha continuou durante todo o dia. Josué orou a Deus para que ele fizesse com que o sol e a lua não se movessem naquele dia até que Israel derrotasse os seus inimigos. Nunca existiu mais nenhum dia como aquele. Figura 8. Josué instrui o povo. Quando Josué era um homem idoso, reuniu todo o povo de Israel. Ele os fez recordar das grandes coisas que Deus tinha feito por eles, como tinha libertado os seus antepassados para fora do Egito, como tinha cuidado deles e como tinha lutado por eles. Josué disse a Israel: Sejam muito fortes, tenham cuidado de obedecer a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, o qual tinha recebido de Deus, sem afastarem nem para a direita nem para a esquerda. Se servirem e obedecerem somente a Deus, Ele expulsará o resto das nações perante vós e irão herdar toda a terra de Canaã. Mas, se servirem outros deuses, serão expulsos da boa terra que Deus lhes prometeu.
Escolham hoje a quem vão servir. Depois disso, Josué morreu. Figura 9. Débora fala por Deus. Mas depois da morte de Josué, o povo de Israel afastou-se de Deus. Adoraram os ídolos dos cananeus. Por isso, os cananeus tiveram poder sobre Israel e os tratava muito mal, até que clamaram ao Senhor Deus por ajuda. Débora era a líder de Israel. O povo chegou a ela para receber conselhos e ela ajudou-os a calmar as suas discussões. Ela tentou fazer o povo voltar para Deus. Um dia, Débora chamou Baraque. Ele era o líder do exército de Israel. Ela disse-lhe: leva 10.000 homens para o monte Tabor. Sísera e o exército de Canaã irão lutar contra ti. Mas Deus te dará a vitória sobre ele. Baraque estava com medo. Ele disse a Débora: se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. Então Débora disse: eu irei contigo, mas pela maneira como estás a proceder acerca disto, a hora não será para ti, porque o Senhor entregará Sísera na mão de uma mulher. Figura 10. Deus ajuda a derrotar Sísera. Débora e Baraque lideraram o exército israelita para o monte Tabor. Sísera e os cananeus foram lutar contra Israel. Sísera tinha 900 carruagens feitas de ferro. Elas tinham sido feitas especialmente para lutar nas guerras. Mas essas carruagens eram muito pesadas para o terreno macio à beira do rio onde o exército de Israel estava. Enquanto Baraque e o exército israelita avançavam para atacar Sísera, Deus trouxe confusão no meio do exército cananeu. Sísera saltou de sua carruagem, fugindo a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens dos cananeus e matou todas as tropas à espada. Nenhum homem escapou. Portanto, com a ajuda do Senhor, o exército de Israel conseguiu derrotar o exército de Canaã. Somente Sísera escapou. Figura 11. Jael mata Sísera. Sísera fugiu para a tenda de uma mulher chamada Jael. Jael não era israelita. O seu povo era amigável com os cananeus, mas ele e o seu marido abandonaram o seu próprio povo e já não viviam no meio deles. Jael disse a Sísera: entra, não tenhas medo. Então ele entrou para se esconder
dentro da tenda. Ela deu-lhe leite para beber e cobriu-o com uma manta. Depois Císera foi dormir. Jael pegou num ferro da tenda e num martelo. Silenciosamente aproximou-se de Císera enquanto ele dormia e cravou o ferro na sua cabeça, pregando-o ao chão. Pouco tempo depois apareceu Baraque à procura de Císera. Jael chamou-o e disse-lhe: Vem, eu te mostrarei o homem que estás à procura. Ali estava Císera deitado com a sua cabeça pregada ao chão. Figura 12. Israel celebra. Foi Deus quem deu a Israel o poder de derrotar os cananeus. Débora e Baraque cantaram uma canção para agradecer a Deus. O povo alegrou-se com eles. Estavam satisfeitos por terem uma líder como Débora. Ela era como uma mãe para eles. Também honraram Jael porque ela não teve medo de Císera. Deus usou estas duas mulheres para libertar Israel. Deus usa aqueles que parecem fracos para vencer aqueles que são fortes. Todos nós temos um inimigo forte chamado Satanás. Para derrotar Satanás, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer numa cruz. Ele tomou o castigo pelos nossos pecados, seus e meus. Homens perversos fizeram com que Jesus fosse condenado à morte. Eles pensaram que Jesus era fraco. Lembre-se como os israelitas derrotaram os seus inimigos através do poder de Deus. Jesus também derrotou Satanás, o inimigo de todas as pessoas, quando ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Através disto, ele mostrou que venceu o poder do pecado, da morte e de Satanás. E ele também nos liberta do poder dos pecados nas nossas vidas. Por isso, hoje, nós ainda podemos ter vitória sobre o poder do pecado e de Satanás por meio de Jesus. Jesus dá a vida eterna a todos os que confiam nele e lhe obedecem. Portanto, vamos nos alegrar e louvar somente o Deus verdadeiro. Livro 3. A vitória através de Deus. Introdução. Hoje escute e aprenda estas lições da Bíblia. E lembre-se de mudar para a figura seguinte quando ouvir este som. Figura 13. Gedeão e o anjo de Deus. Mais uma vez, o povo de Israel desobedeceu a Deus
e fez coisas más. Por isso, Deus permitiu que um povo chamado Midianitas os governasse durante 7 anos. Os midianitas destruíram as plantações dos israelitas. Então Israel clamou a Deus para os salvar. Um dia, um homem chamado Gedeão estava a malhar trigo num lagar. Ele estava a esconder o trigo dos midianitas. O anjo de Deus apareceu a Gedeão e disse: "O Senhor está contigo, valente soldado." Gedeão respondeu: "Se o Senhor está conosco, por que todas estas coisas nos estão a acontecer?" Mas o Senhor encorajou Gedeão: "Vai na tua força e liberta Israel das mãos dos midianitas. Não te estou eu a enviar?" Gedeão sabia que a sua tribo era mais fraca e que ele era o último na sua família. Mas o anjo de Deus também lhe disse: "Eu estarei contigo e tu destruirás todos os midianitas de uma vez." Gedeão ofereceu alguma comida ao anjo. O anjo tocou na comida com o seu cajado. Imediatamente, tudo pegou fogo e o anjo desapareceu. Então Gedeão sabia que tinha sido Deus quem falou com ele. Figura 14. Gedeão destrói os ídolos. Naquela noite, Deus falou novamente a Gedeão: "Destrói o altar de Baal, que pertence ao teu pai, e derruba a estaca de Ashera, que está ao lado. Depois, constrói no topo um altar digno ao Senhor teu Deus." A família de Gedeão adorava esses ídolos dos cananeus, Baal e Ashera. Gedeão estava com medo do povo, mas obedeceu a Deus. Naquela noite, ele levou 10 homens e destruíram os ídolos. O povo ficou muito zangado e queriam matar Gedeão, mas o seu próprio pai o protegeu e disse: "Se esse ídolo é realmente um Deus, deixem que ele próprio se defenda." Mas nada aconteceu. Deus é maior do que qualquer ídolo de madeira, pedra ou qualquer outra coisa. Figura 15. O exército de Gedeão bebe água. Gedeão juntou um exército de Israel porque os midianitas se juntaram para lutar contra Israel. Mas Deus disse a Gedeão: "Tens homens demais. Qualquer um que tremer com medo deve voltar para trás e ir para casa." A maioria dos homens de Gedeão voltaram para casa. Deus voltou a falar com Gedeão e disse:
ainda tens homens demais. Leva-os até a água, e aí eu os examinarei para ti. Então Gideão levou os seus homens até a água para beberem. Muitos dos homens ajoelharam-se e beberam a água. Apenas 300 homens lamberam a água com as suas línguas como um cão. Então Deus disse: com os 300 homens que lamberam a água, eu te salvarei e darei os midianitas em tuas mãos. Figura 16. Os homens de Gideão cercam o campo de Midian. O exército dos midianitas era tão numeroso, parecia um enxame de gafanhotos sobre a terra. Com um vasto número de camelos, acamparam num vale. Gideão tinha apenas 300 homens, mas Deus disse-lhe exatamente o que devia fazer. Gideão deu a cada homem uma trombeta e um jarro com uma tocha acesa dentro. Cercaram o acampamento dos medianitas no meio da noite. Todos, ao mesmo tempo, fizeram um grande barulho. Tocaram as trombetas, partiram os vasos e gritaram: a espada do Senhor e por Gideão. Os medianitas recearam pelas suas vidas e começaram a matar-se uns aos outros. Eles fugiram dos homens de Gideão. Gideão enviou mensageiros para chamar o resto dos soldados de Israel. Perseguiram os midianitas e mataram muitos deles. Figura 17. Sansão mata um leão. Depois de Gideão morrer, os israelitas novamente se afastaram de Deus. Então Deus permitiu que os filisteus cruéis os governassem por 40 anos. Então, novamente, Deus enviou um líder e deu-lhe o poder para libertar Israel. O seu nome era Sansão. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele se tornou muito forte. Sansão nunca cortou o seu cabelo. O seu cabelo comprido era o sinal de que ele pertencia a Deus. Este era o segredo por detrás da sua força. Sansão amava uma mulher filisteia, então disse ao seu pai: vai buscá-la para mim. Enquanto Sansão estava no caminho para a casa da mulher, um leão atacou-o. Sansão era tão forte que matou o leão com suas mãos. Ele casou com a mulher filisteia, mas ela o humilhou em frente de outros filisteus. Sansão matou 30 filisteus na sua ira. Depois regressou
à casa de seu pai. Figura 18. Sansão e as raposas no campo de trigo. Depois de algum tempo, Sansão voltou para os filisteus para visitar a sua esposa, mas o pai dela tinha dado a outro homem. Sansão disse: "Desta vez tenho o direito de cair sobre os filisteus. Eu irei mesmo prejudicá-los." Ele saiu e apanhou 300 raposas, amarrou-as aos pares pelas caudas. Depois atou tochas acesas às caudas das raposas e soltou-as nos campos de trigo dos filisteus. Todas as suas searas foram queimadas. Os filisteus odiaram Sansão e foram a Judá para o levar prisioneiro. Os israelitas em Judá tinham medo dos filisteus e amarraram Sansão. Eles o entregaram aos filisteus. Então o Espírito de Deus veio sobre Sansão com poder. As suas cordas rebentaram-se. Ele pegou numa queixada de um burro e matou 1000 homens. Figura 19. Os filisteus cortam o cabelo de Sansão. Sansão apaixonou-se por outra mulher filisteia. O seu nome era Dalila. Ela sempre tentou saber o segredo da grande força de Sansão. Por fim, ele contou-lhe: "Deus disse à minha mãe e ao meu pai para me separar para o serviço do Senhor. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força." Uma noite, quando Sansão estava a dormir, Dalila chamou os filisteus. Eles cortaram o seu cabelo. Então Deus abandonou Sansão e ele perdeu a sua força. Os filisteus amarraram Sansão. Eles tiraram-lhe os olhos e o obrigaram a trabalhar na prisão. Mas, entretanto, o seu cabelo começou a crescer novamente. Figura 20. Sansão destrói os filisteus. Com Sansão na prisão, os filisteus estavam muito contentes e os seus líderes fizeram um sacrifício aos seus ídolos. Eles levaram o cego Sansão para fora da prisão para os divertir. Gozaram com ele. Havia uma grande multidão de pessoas no templo, assim como cerca de 3.000 pessoas no telhado. Sansão pediu a um servo filisteu para o deixar encostar contra os pilares que apoiavam o templo do ídolo. Depois Sansão orou a Deus dizendo: "Ó Senhor Todo-Poderoso,
lembra-te de mim. Oh Deus, por favor, dá-me força apenas uma vez mais. Sansão puxou com toda a sua força contra os pilares e o templo caiu em cima de todos. Sansão e todos os filisteus dentro do templo morreram juntos. Deus deu a Sansão a vitória sobre os filisteus. Ele matou mais filisteus naquele dia do que durante toda a sua vida. Figura 21. Jesus expulsa os demônios. Muitos anos depois de Gideão e de Sansão, Jesus viveu na terra de Israel. Um dia encontrou um homem possuído de muitos espíritos maus. O homem caiu de joelhos perante Jesus e disse: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aqueles espíritos sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus ordenou que os espíritos deixassem o homem. Os espíritos entraram numa manada de porcos que estavam perto. Os porcos correram e precipitaram-se no mar e todos morreram afogados. As pessoas começaram a ver que Jesus tinha poder sobre Satanás e os espíritos maus. Sim, mesmo os espíritos tiveram que lhe obedecer. A palavra de Deus nos ensina que Jesus recebeu todo o poder do céu e na terra. Ele tem o poder de expulsar espíritos maus. Os espíritos maus têm grandes poderes, mas podem ser expulsos no nome de Jesus através do poder do Espírito Santo. Figura 22. Jesus expulsa os homens maus. Um dia Jesus foi ao templo em Jerusalém. As pessoas tinham transformado o templo num mercado onde vendiam animais para os sacrifícios e estavam a ter lucro para eles próprios ao enganarem os outros. Jesus expulsou os vendedores e os animais. Está escrito, disse-lhes ele: A minha casa será uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus ensinava no templo todos os dias. Mas alguns líderes judeus estavam à procura de uma oportunidade para matar Jesus, porque não criam nele. Um dia perguntaram a Jesus: Diz-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Figura 23. Jesus está vivo depois da morte. Os líderes judeus
que eram inimigos de Jesus, usaram outros homens para o matar. Os soldados pregaram Jesus numa cruz de madeira. Aí ele morreu. Mas, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus deu a Jesus o poder sobre a morte. Ele não pode morrer novamente. A sua ressurreição dos mortos provou que ele é o Filho de Deus. Jesus disse aos seus seguidores: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho mandado. E eu certamente estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Jesus ganhou a vitória sobre o pecado e a morte. Para todos aqueles que seguem Jesus, Deus dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda o crente a amar a Deus e a obedecer a sua palavra. Figura 24. O soldado para Deus. Jesus derrotou Satanás e ele nos dá o poder para permanecermos contra Satanás e os seus ataques. Mas nós só podemos fazer isto se estivermos preparados para a batalha, tal como o soldado nesta figura. Ele está pronto para a guerra. Primeiro precisamos falar sempre a verdade e viver de acordo com a palavra de Deus, a qual é verdadeira. Devemos colocá-la como um cinto à nossa volta, onde quer que formos. Devemos amar os outros e fazer o que está certo perante Deus. Boas coisas que pensamos, dizemos ou fazemos nos protege como uma couraça contra as obras do mal. Devemos estar preparados para falar aos outros acerca das boas novas da paz em Jesus. É como colocarmos as botas de um soldado. Isto nos ajuda a ficarmos firmes contra Satanás e protege os nossos pés para que não escorregamos nos caminhos maus. Devemos crer que Jesus morreu para nos libertar e a todas as pessoas do poder de Satanás e do pecado. Este é o nosso escudo que nos protege de Satanás. Satanás quer nos tentar a pecar. Ele quer nos destruir. A palavra de Deus nos ensina que Jesus salvou todo o crente do castigo do pecado. E os crentes passaram da morte para a vida eterna. Este conhecimento protege cada crente dos pensamentos de dúvidas, como um capacete protege a cabeça de um soldado. A palavra de Deus é a espada do Espírito Santo de Deus.
A palavra de Deus é a verdade. Cada crente deve usar a palavra de Deus para destruir as mentiras de Satanás. Em tudo isto, devemos orar a Deus, escutar as suas respostas e obedecer às suas ordens. Então, nós também teremos parte na vitória de Deus sobre Satanás, o pecado e a morte para sempre. Então viveremos com Deus para sempre, mesmo quando morrermos. Esta é a boa nova que cada pessoa deve ouvir.